Boa noite, queridos. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Vamos para mais um dia aí de adoração ao Senhor, de culto, de exaltação do nome dEle. Mais um dia para aprendermos um pouco mais aí sobre a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre guerra na mente, né? Acho que é um assunto, pelo menos para mim, um dos assuntos mais importantes que tem, porque todo o ataque que nós recebemos no mundo espiritual, nós recebemos na mente. Todo o ataque nós recebemos na mente. Então, é sempre necessário tomar muito cuidado com aquilo que você pensa. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, diz assim: sejam sóbrios e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então, a Bíblia diz que Satanás, ele fica o tempo todo nos rodeando. Ele só não nos destrói, ele só não toca em nós, na maioria das vezes, porque Deus não permite. Mas ele procura sempre estar por perto, para que, de alguma forma, ele consiga te influenciar naquilo que você vai fazer, ele consiga te influenciar nas suas decisões, ele consiga te influenciar nas suas emoções, ele consiga influenciar na tua mente. Como? Ele muitas vezes ele sussurra desejos, ele sussurra vontades, ele sussurra ideias, né? Ele sussurra possibilidades, na maioria das vezes ele sussurra as suas inadequações. Na maioria das vezes ele vai tentar atacar você por aquilo que você tem como falha na tua vida. Então é muito comum você ser atacada pelo inimigo, e a palavra de Deus diz que ele anda ao nosso derredor, ele anda sempre nos cercando e nos rodeando. Ele fica o tempo todo anotando as nossas falhas. A Bíblia vai dizer lá em Apocalipse que ele fica dia e noite diante do Senhor, entregando ao Senhor os nossos erros. Ele fica ali dedurando ao Senhor como se o Senhor não soubesse. Ele fica nos acusando diante do Senhor dia e noite. Então, o fato dele estar nos cercando e nos rodeando o tempo todo mostra que ele quer nos atingir. E como ele não consegue, na maioria das vezes, nos tocar, então ele fala. E ele fala com o intuito de atingir as mentes. Eu me lembro que quando eu estava trabalhando na libertação de uma pessoa, tinha alguém me ajudando em oração, e essa pessoa que me ajudava em oração, ela disse assim: pastor, tem fios ligados na mente dessa pessoa. Então o inimigo, de alguma forma, ele tenta se conectar à nossa mente. Fique claro o seguinte: ele não consegue ler nossos pensamentos, mas ele consegue incutir em nós pensamentos. A Bíblia vai dizer lá em Provérbios 4:23, eu acho que é um dos textos que mais gosto, que diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. Olhe firme para frente com toda a confiança. Não abaixe a cabeça envergonhado. Pense, eu que estou repetindo, pense bem no que você vai fazer e todos os seus planos darão certo. Então, esse texto diz que faz parte da efetividade daquilo que planejamos para a nossa vida, ter a capacidade livre de pensar sobre o que queremos fazer. Por isso que o inimigo trabalha tanto na nossa mente, porque ele tenta atrapalhar aquilo que estamos tentando pensar. Deus, ele usa muitas vezes para combater o inimigo a criatividade. Ele coloca a criatividade no homem para vencer o inimigo. Enquanto o inimigo quer vencer pelo poder, Deus às vezes usa a criatividade para vencer, ou seja, Deus nos dá formas de pensar diferentes que o inimigo não estava
pensando, planejando, e por causa disso muitas vezes nós temos êxito, porque nós pegamos isso mesmo, literalmente o inimigo de surpresa, porque Deus nos deu um caminho que nem mesmo o inimigo pensou. Mas esse texto também diz, além de pensar muito bem no que vai fazer, esse texto também diz que a gente tem que tomar cuidado com o que pensa. Então eu não sei se você já experimentou isso, ou talvez você olhe para a sua própria vida, talvez olhe para você mesmo no dia de hoje. No que você ficou pensando o dia inteiro? Qual foi o pensamento que te dominou o dia inteiro? Muitas vezes esse pensamento que nos dominou o dia inteiro, este pensamento, ele é um pensamento que ele foi lançado como uma semente de pensamento que o inimigo colocou na nossa mente. Então ele faz a gente se preocupar com coisas que não deveríamos nos preocupar. Ele nos faz olhar e guardar na nossa mente coisas que não deveríamos olhar e nem guardar. Então ele está o tempo todo tentando soprar nos nossos pensamentos, soprar na nossa mente, tentar dirigir os nossos pensamentos. Por quê? Se ele consegue fazer com que a gente fique focado naquilo que nós não devemos pensar, teremos dificuldade em pensar bem naquilo que nós vamos fazer. Você já ouviu, já teve a experiência de que já passei por isso no trabalho, tá muita coisa pegando, tá aqueles problemas, um estourando, outro aí, aquele monte de gente em cima de você perguntando, e agora? O que a gente vai fazer? E agora? Fala alguma coisa. E aí você, normalmente, quando você consegue raciocinar melhor, você diz assim, pessoal, espera um pouco. Não, espera um pouco. Me dá um tempo, por favor. Me dá um tempo e depois eu volto a falar com você. E aí, por que você faz isso? Porque você percebe que a sua mente, ela deu aquela embaralhada. Ela somatizou muitas coisas ao mesmo tempo e normalmente ela não consegue processar várias coisas ao mesmo tempo. Você precisa tentar alcançar um a um, talvez tentar entender em primeiro lugar qual seria o principal problema de hoje, qual seria a sua prioridade. Porque se você não conseguir organizar pensamentos, você não vai conseguir pensar bem sobre aquilo que você deve fazer. Amém? A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 10, de 3 a 5, diz assim: porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, ele está falando que, embora eu e você estejamos aqui andando na carne, ele está falando que existe uma luta, existe uma guerra, e essa guerra é travada na nossa mente. A principal parte de toda a batalha, ela é travada na nossa mente. E aí ele diz assim, porque as nossas armas da nossa luta, elas não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então o inimigo, ele cria em nossa mente fortalezas. E às vezes ele coloca uma fortaleza de forma tão precisa, né? De forma, vamos lá, tão maligna ou perfeitamente maligna, aquela coisa bem feita, que a gente não consegue se livrar daquele pensamento. Então, imagine que você, por exemplo, foi pego de surpresa num dia na rua e alguém veio e te assaltou. E aquele assalto, ele gerou um trauma. E você agora fica com medo o tempo todo de sair na rua. E o que o inimigo faz? Ele potencializa isso em você. Então ele faz você acreditar o tempo todo que tem alguém te perseguindo, que tem alguém querendo te pegar, que tem alguém querendo te destruir, que tem alguém querendo te matar, que tem alguém querendo te assaltar. Então ele faz esse temor, esse terror crescer tanto na sua mente, na tua cabeça, que você acaba ficando refém desses pensamentos. Você não consegue mais sair à rua porque na sua mente ela está calcificada com a ideia de que algo muito ruim vai acontecer a você. Eu lembro de uma pessoa, por exemplo, que veio pedir ajuda, que fazia 3 anos que ela não conseguia sequer levar a filha na escola.
Eu lembro de uma outra que ficou algo de 2 anos sem sair da rua porque tinha medo que alguém fosse pegar e bater nela. Então o inimigo trabalha isso na sua mente de forma que uma coisa que aconteceu com você, que é uma exceção, que não é algo que acontece toda hora, digo, com a mesma pessoa, agora ele coloca na tua mente que isso vai acontecer o tempo todo com você, se você se arriscar. Então, o Senhor está falando que nós precisamos lutar. Se Ele está falando que precisamos lutar, é porque essa questão mental, esse ataque na nossa mente, ele se equivale a uma batalha, e é tão importante que Deus colocou vários textos na Bíblia para tratar do assunto, e Ele está falando que só tem uma forma de destruir essas fortalezas. Por exemplo, lendo a palavra e não deixando que esses raciocínios falaciosos, ou seja, mentirosos, se levantem contra o conhecimento de Deus. Então, porque a palavra de Deus diz que onde há o Espírito há liberdade. Se o Espírito habita em você, então você é livre para ir e vir. Você é livre para ir para onde Deus te mandar ir. Você é livre para sair todos os dias e ir, por exemplo, para o seu trabalho ou fazer aquilo que você precisa fazer. Então a palavra de Deus, ela te dá liberdade. E Ele está falando que uma arma poderosa que Deus nos dá para destruir as mentiras do inimigo é a palavra de Deus. Então, por exemplo, a gente vai falar disso melhor mais para frente, mas é como o inimigo te ataca e ele diz que você não pode fazer nada, que você agora é um refém. Só que a Bíblia vai dizer que não, nós podemos todas as coisas por meio de Deus, de Jesus, que nos fortalece. Então, você começa a usar a própria palavra que você conhece de Deus contra um pensamento que vem na sua mente. Quando, por exemplo, vem o pensamento assim, acho que o melhor para a minha vida seria que eu cometesse suicídio. Então, se você lê a palavra, você vai ver que em nenhum momento Deus pede para que alguém se mate. Então você percebe que esse pensamento, então, ele não vem de Deus, ele provavelmente ou vem seu mesmo, mas eu acredito que ele é soprado pelo inimigo e ele também pode vir do inimigo. E aí ele diz assim, que nós temos que levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, conforme as mentiras vão chegando na nossa mente, a gente precisa quebrá-las de acordo com o conhecimento que nós temos da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que expressa a verdadeira vontade de Deus para nós. Romanos 12, de 1 a 3, diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O que é racionalizar? O que é racional? É você usar a mente. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, a Bíblia está dizendo que para a gente conhecer qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós precisamos passar por uma renovação de mente. E essa renovação de mente, ela não é uma ação direta de Deus, é um desejo, é uma vontade e é uma ação nossa. Então eu é que tenho que tomar cuidado para mudar a minha forma de pensar. Antes eu pensava de tal forma, agora eu tenho que pensar de forma diferente. E eu é que faço esse exercício, eu é que faço esse esforço mental para que eu controle, e isso é possível, porque a Bíblia ensina isso, para que eu controle aquilo que vem sobre a minha cabeça. E a Romanos ele ainda continua: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pensem de si mesmo além do que convém. Não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então o Senhor está falando assim que a melhor coisa que nós fazemos para nossa mente é não estar nem tanto lá em cima e nem tanto lá embaixo, mas que haja um equilíbrio.
que haja um equilíbrio. Tipo, que a gente estabeleça sonhos pra gente, que não seja que eu vou passar a minha vida no buraco, mas também não seja que um dia eu vou voar com os meus próprios braços sem asa. Então é manter um equilíbrio, é algo que esteja ali dentro do racional, não dentro da tua capacidade. A capacidade tem que ser sempre do Senhor, mas que seja algo racional, algo que possa ser feito, algo que seja legítimo. Né? Então o exemplo que eu dei exagerado é isso mesmo. Eu não vou viver dentro de um poço, mas também eu não vou sair, não vou pular de um prédio achando que eu vou voar. Então achando que eu faço o impossível e nem achando que eu não sou nada, que eu sou lixo. Então eu preciso achar o equilíbrio. Então a Bíblia diz pra gente que quando Deus fala que nós precisamos renovar a nossa forma de pensar, é trazer esse equilíbrio aos nossos pensamentos. E ele diz, pelo contrário, está lá em Romanos 12:3, pelo contrário, pense com moderação, ou seja, de forma equilibrada, segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um. E aqui entra no assunto fé, o Senhor está falando que a nossa mente, ela precisa trabalhar de forma que ela esteja submetida ao nosso nível de fé, porque senão vira loucura. Então, a Bíblia vai dizer para a gente em algum lugar que diz assim, assim como você crê, ou assim como você pensa, assim é. Então, é trazer esse equilíbrio à nossa mente e limitar, andar nesse equilíbrio da mente, usando como limite a nossa medida de fé. Então, uns creem em alguma coisa, outros não creem. A Bíblia diz também das diferenças que tem, dos níveis que nós temos de crer, dos níveis que nós temos de fé. E ele fala, a nossa mente ela precisa acompanhar o nosso nível de pensamento, para que a gente tenha uma vida equilibrada. Equilibrada. Tem uma história na Bíblia que me chamou muita atenção, que está lá em Samuel 16, 5-13, a questão de você conseguir ter aquele equilíbrio na sua mente. A Bíblia diz assim, lá em Samuel, 1 Samuel 16, de 5-13, diz assim, o rei Davi chegou a Baurim, um homem da família chamado Simei, saiu e ia amaldiçoando. Atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, embora todo o povo e todos os valentes estivessem à direita e à esquerda do rei. Então o texto está falando aqui, tem um homem chamado Simei, que ele está amaldiçoando o rei Davi, e ele vai amaldiçoando o rei Davi, falando maldições contra o rei Davi, mesmo o rei Davi estando cercado por um povo, estando cercado por um exército de valentes, de homens fortes. E aí diz assim, enquanto amaldiçoava, Simei dizia, fora daqui, assassino, homem maligno, está xingando Davi. O Senhor Deus o está castigando por todo o sangue derramado na casa de Saul, cujo reino você roubou, usurpou. O Senhor já entregou o reino nas mãos de seu filho Absalão. Agora você caiu em desgraça, porque é um assassino. Abisai, um dos guerreiros, um dos valentes ali de Davi, Abisai disse a Davi, ao rei, por que este cão morto amaldiçoaria o meu senhor, o rei? Deixe que vá até lá e corte a cabeça dele. Mas o rei disse, aí vem Davi disse, deixem que amaldiçoem, pois se o Senhor lhe disse amaldiçoe Davi, então o que Davi iria fazer? Agora, esse texto ele nos remete a duas situações. A primeira situação é, Davi ele estava num momento muito difícil da vida dele, muito difícil. E quando nós estamos passando por uma situação muito difícil da vida, há uma coisa que é muito difícil a gente conseguir manter equilibrada são os pensamentos. Por que pessoas cometem suicídio? Porque são vencidas pelos pensamentos. Se você ainda não entendeu como o pensamento vem à mente, depois você volta e assiste essa ministração do começo. Mas os pensamentos, quando eles não são dominados, eles podem nos levar à morte. Por isso que é tão importante e por isso que Deus nos ensina sobre os pensamentos. Davi ele está passando por um momento bem difícil, e nos momentos difíceis é difícil você ser equilibrado nos seus pensamentos.
Agora veja, Davi, deixem que a amaldiçoe, pois se o Senhor lhe disse, amaldiçoe Davi, Davi está arrasado. O próprio filho está tomando neste momento, está tomando o reino dele. Ele está saindo fugido com toda a casa dele, com todos os servos, com todo o exército que ele tinha. Ele está saindo derrotado. É parcial, mas ele está saindo derrotado. E no momento, em um dos momentos mais difíceis da vida dele, ele então vem alguém e começa ainda a gritar no ouvido dele. Agora, vê só em que nível que estava o que estava acontecendo aqui com Davi. E Davi disse a todos: se o meu próprio filho quer me matar, que dizer desse benjamita, de Simei? Deixe-no em paz, que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor lhe olhe para a minha aflição e o Senhor reverta em bênção a maldição que ele está proferindo no dia de hoje. E assim Davi e seus homens prosseguiram seu caminho. Também Simei ia pela encosta do monte ao lado dele, caminhando. Agora olha o que Simei estava fazendo. Caminhando, amaldiçoando e atirava pedras e terra contra Davi. Então imagina um homem cheio de soldados valentes ao lado dele e tem um camarada chamado Simei tacando pedra nele, tacando terra nele e claro, tá pegando em todo mundo que está ao redor dele, e o rei fala para não fazer nada. Isso mostrava que Davi, apesar de estar naquela situação difícil, ele estava conseguindo entender e controlar os seus pensamentos. Apesar da situação difícil que ele estava aprendendo ali com Deus a controlar os seus pensamentos. Porque a maior parte das brigas mesmo, que eu estou dizendo assim, de um levantar a mão contra o outro e de ir para brigar mesmo, a maior parte dessas brigas ocorre quando uma ou as duas partes não conseguem parar para pensar. Tipo, a briga vai resolver? Tipo, se eu ferir essa pessoa, vou resolver o problema para mim? Tipo, se eu matar essa pessoa, eu vou resolver o meu problema ou eu vou arrumar mais problema para mim? Que é na hora da raiva, quando os pensamentos estão fora de controle. Aí o inimigo aproveita este momento de fragilidade. E esse é o segundo ponto. Quando você está com raiva, é difícil ter equilíbrio emocional. E quando você está com raiva, você fica frágil mentalmente. Sabe aquelas coisinhas de criança? Quando duas crianças estão para brigar, e aí ninguém falou nada com ninguém, aí alguém fala assim, ah não, falou da sua mãe. E às vezes os dois estão quietos, mas um vem e diz assim, ah não, falou da sua mãe, eu não ia deixar. E aí ele está com a mente quente, aquilo para ele que o outro não falou, foi o estopim, ele vai para cima do outro. E ele começa a espancar o outro porque falou da mãe dele. Mas o outro não tinha falado da mãe dele. Foi alguém na multidão que falou. Alguém dos curiosos que falou. Só que no momento em que estamos com muita raiva, frágeis, o inimigo consegue soprar. Como essa pessoa faz? Ah, não, falou da sua mãe, eu não deixaria. O inimigo sopra, então, coisas que não são verdade. E por causa do tempo difícil, ou da fase difícil, ou por causa até mesmo da raiva, do ódio que estamos passando, a gente deixa aquele pensamento entrar na mente. Então, cuidado quando você estiver com muita raiva, com muito ódio, cuidado com aquilo que você ouve. Os especialistas dizem, não é nem da Bíblia, os especialistas dizem por aí, não tome nenhuma decisão quando estiver nervoso. Não tome nenhuma decisão quando estiver nervoso. Davi, rei, com um exército forte do lado, uma pessoa só, está atacando pedra
e tacando terra e xingando e amaldiçoando. E mesmo assim ele tem a frieza de falar para os seus soldados: não façam nada. Porque o que ele pensou? Existe uma razão para essa pessoa estar falando tudo o que ela está falando. Existe uma razão para essa pessoa estar falando tudo o que ela está falando. E ele explica, ele diz assim: se o meu próprio filho quer me matar, que dizer desse benjamita? Que dizer de Simei? Então ele consegue raciocinar num tempo difícil, num tempo de fragilidade, e ele consegue dar as respostas. Então, o que eu quero dizer com isso? É possível, mesmo você estar passando por um tempo muito difícil, é possível você conseguir medir as suas palavras, medir as suas ações, medir o seu comportamento. É possível você controlar. Amém? A Bíblia diz lá em 2 Reis, para nós, de uma situação bem curiosa e bem polêmica na Bíblia, né? 2 Reis 2, 23 e 24, que fala lá do profeta Eliseu, que diz assim: então Eliseu partiu dali para ir a Betel. Estando ele a caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele, dizendo: suba, seu careca, suba, seu careca. Eliseu se virou para trás, viu os rapazinhos e os amaldiçoou em nome do Senhor. Quando ele fez isso, então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Então veja bem, tem alguns rapazes, a gente não sabe exatamente a idade dele, mas não são crianças, né? Que tinha traduções aí que diziam crianças, ou pelo menos fala meninos, mas aqui diz rapazinhos, né? Então, rapazes. Então, a Bíblia diz que o profeta está andando numa certa região, e quando ele está a caminho, né, para ir aqui num lugar chamado Betel, ele passa por alguns rapazes, e esses rapazes, eles começam, pelo jeito eram bem jovens, eles começam a zombar, a tirar o sarro de Eliseu. E eles começam a falar: suba, seu careca, suba, seu careca. Só que eu acho que eles não pegaram Eliseu num dia bom. A Bíblia não dá para nós contexto nenhum, fora esse texto, sobre essa situação. Antes não era uma situação, vamos dizer assim, ruim, e também ela não vai falar nada sobre isso depois. Mas, a não ser um comentário só que faz, mas sobre as circunstâncias, eram vários rapazes, mais de 40 com certeza, que estavam tirando sarro de Eliseu. Mas parece que eles pegaram Eliseu na hora e no dia errado. Porque a Bíblia diz que Eliseu se virou para trás. Eles não estavam tacando pedra igual tacavam em Davi. Eles não estavam tacando terra igual tacavam em Davi. Eles não estavam nem amaldiçoando como amaldiçoaram Davi. Eles estavam encontraram uma questão ali física de Eliseu e começaram a tirar o sarro dele. Só estavam zombando. E Eliseu se virou para trás, viu os rapazinhos e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Então, não sei quantos tinham, mas 42 desses caras foram despedaçados por 2 ursas. Eu não consigo nem ver o contexto, né? Como que eles não conseguiram fugir, né? Por que 42 foram pegos? Não dava para as ursas segurarem os 42 e não sei, mas é o que a Bíblia diz. Agora, será? E aí não estou julgando a palavra, estou só parando para pensar em algumas coisas. Será que se Eliseu estivesse num dia diferente, ele teria feito isso? Causado a morte de todos esses rapazes por causa
de uma zombaria? Por causa de uma zombaria? Será que por causa de uma zombaria, todos esses aqui mereciam morrer? Eu não sei. Mas se Eliseu tivesse parado para pensar, talvez ele tivesse falado: Senhor, tenha misericórdia. Acho que seria melhor do que ele simplesmente amaldiçoar diretamente. Eu me lembro que certa vez eu estava numa padaria, depois de um culto abençoado de jovens. Passei na padaria no sábado, já na hora de fechar a padaria. E quando cheguei na padaria, a padaria estava... Vou pular muita coisa, tá? A padaria estava sendo assaltada. E um dos rapazes pediu a minha carteira, acho que eu tinha R$70 na carteira, ele pegou o dinheiro que estava na minha carteira, e eu olhei e eu vi que eram muito jovens, mas muito jovens mesmo, deviam ter ali 16, tinha, claro, gente de mais de 20, mas tinha ali jovens de 15 e 16 anos. E quando eu olhei aquele jovem falando comigo, a primeira coisa que veio na minha cabeça não foi amaldiçoar, eu falei assim: Deus, tenha misericórdia deles. Tenha misericórdia deles. Eu pedi para Deus, quando eu falo isso, eu estou pedindo: Deus, não pese a mão sobre eles. São jovens. São jovens. E isso no sábado à noite. Quando foi na terça-feira da semana seguinte, ou seja, 3 ou 4 dias depois, quando eu fui assistir o jornal em casa à noite, no jornal eu vi que foi presa a gangue das motos importadas de Americanópolis. E aí eu vi que todos os 6 que estavam na padaria naquele dia fazendo assalto àquela padaria, todos eles 3 dias depois foram presos. Então, quando a gente consegue, mesmo numa situação de assalto, mas quando a gente consegue raciocinar e não querer já condenar, mas pedir para que Deus coloque a mão dele da forma como é melhor, então você está conseguindo, apesar de todo o conflito, apesar de toda a dificuldade, apesar de toda a pressão, você está conseguindo raciocinar para tomar as suas decisões. Então, se deixarmos que a nossa mente seja confundida pelo inimigo, ele vai trabalhar na nossa mente para enchê-la de ódio. E aí a gente vai falar como Eliseu e já vai lançar maldições. Tipo, eu sei que você nunca fez isso, mas eu espero que morra. Né? Deus tenha misericórdia, mas eu espero que morra. É uma maldição que você lança sobre alguém. Quem sabe alguém não vive doente porque um dia alguém falou para ela: espero que você morra, e essa pessoa desse dia em diante ela recebeu essa maldição e ela vive doente. Não consegue ter uma boa saúde porque alguém lançou uma maldição. E às vezes quando a gente fala que eu espero que essa pessoa morra, você está lançando maldição sobre alguém. Você estava lançando maldição. O que a Bíblia diz sobre esse pensamento? Ele diz assim, não lembro onde está agora, mas ele diz assim: gostava de abençoar, que venha a bênção sobre ele. Se a Bíblia diz gostava de abençoar, que venha a bênção sobre ele, e para quem gosta de amaldiçoar, que venha a maldição sobre ele. Então, o inimigo ele age, e aí a nossa mente, que já está cheia de muita coisa, e a gente fica dando atenção ao que o inimigo fala, e aí ele enche a gente de ódio. Ele enche a gente de amargura, de falta de perdão. Nós ficamos com raiva, não só quando nos fazem mal, mas também quando poderiam ter feito bem e não fizeram. Então, nós precisamos levar todo o nosso pensamento cativo a Deus. Precisamos derrubar os pensamentos que são contrários à Bíblia. Porque nós pensamos e por causa disso falamos, e por causa disso sentimos, e por causa disso agimos. Ou seja, os pensamentos verdadeiramente controlam tudo na nossa vida. Porque nós falamos daquilo que o coração está cheio, é a mente. Então nós falamos porque pensamos, nós sentimos porque pensamos, nós agimos porque pensamos. Então imagina assim, que você está ali, tem alguém te provocando para uma briga, e aí no seu pensamento você está: Senhor, tenha misericórdia, Senhor, tenha misericórdia, mas aí alguém diz assim: ah não, ele está querendo, ele vai te destruir, mas isso alguém soprou na tua mente.
E aí você já vê aquela ira e você já muda a forma de pensar. E aí antes você estava se contendo e não falava e de repente você pega e fala. Eu me lembro de um dia que eu trabalhava no McDonald's, eu tinha lá por volta de 15, 16 anos, e eu não sei o que aconteceu naquele dia, eu estava chateado com alguma coisa, e eu trabalhava na parte de produção, ou seja, eu era encarregado de colocar lanches suficientes conforme a demanda, conforme a venda que tinha naquele momento. E de repente a loja estava muito cheia e eu não estava conseguindo colocar lanches ali, e o pessoal vinha dos caixas e paravam ali do meu lado e falavam: eu quero lanche, eu quero lanche, eu quero lanche. E eu já estava com a cabeça desse tamanho. E aí uma moça, então, ela pegou e brincou uma vez, eu falei: só um minuto. Aí ela brincou de novo, eu falei: só um minuto. Mas ela estava brincando, mas a minha cabeça estava desse tamanho. E aí daqui a pouco ela brincou de novo, e quando brincou pela terceira vez, eu gritei, falei: cala a boca! Isso no shopping Morumbi, com um balcão com centenas de pessoas e todos os funcionários ali. A partir daquele dia eu perdi a amizade daquela pessoa. Eu não tinha discernimento naquela época, por exemplo, de voltar com ela e pedir perdão. Mas é assim, o fato de que nós já estamos com a cabeça cheia, e por estar com a cabeça cheia, nós falamos o que não devemos falar. O mesmo vai para o sentimento. Porque por causa daquela provocação que veio na mente, que às vezes nem aconteceu, mas está na nossa mente, então nós começamos a sentir aquilo. E aí vem o sentimento de raiva, o sentimento de ódio. E por último, se a gente não controla os nossos pensamentos, nós vamos começar a agir conforme os nossos pensamentos. Você vai ter atitudes. Você vai começar a ter comportamento por causa da falta de controle dos teus pensamentos, porque o inimigo soprou algo que normalmente é mentira, porque ele é o pai da mentira, só que a gente acredita e por causa daquilo você já está agindo, você já está fazendo algo ruim. Eu vou repetir um texto que eu disse domingo passado, que para mim ele é muito importante. Quando a gente perceber que a nossa mente está fugindo do controle, quando os nossos pensamentos estão gerando muito ódio, muita raiva em nós, falta de perdão em nós, um dos melhores textos para se lembrar ou para deixar anotado em algum lugar é Jeremias 29:11. Deus, ele diz assim sobre os pensamentos dele, ele diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então, Deus nunca pensa nada negativo sobre nós. Mesmo quando estamos falhando, Ele olha, Ele diz assim: se você quiser, eu posso te consertar. Eu posso mudar a sua história. Eu posso mudar a tua vida. Eu posso te reerguer. Eu posso te reconstruir. Eu posso te santificar. Eu posso te purificar. Então, os pensamentos de Deus que Deus tem a nosso respeito nunca são ruins. Então, não devemos colocar pensamentos na nossa mente ou aceitar sugestões malignas de pensamentos na nossa mente que não vêm de Deus, mas que vêm de Satanás. Porque ele quer até que a gente pense que Deus não nos ama. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele diz: com amor eterno te amei, ou seja, você não consegue lutar para que Deus deixe de te amar. Você não tem talento ou força ou poder ou sabedoria o suficiente para forçar Deus não querer te amar. Deus vai sempre querer te consertar. Se Judas Iscariotes, ao invés de ter corrido para os sacerdotes, para os fariseus, para devolver as moedas em remorso ao que ele tinha feito a Jesus, por tê-lo dedurado, por tê-lo entregue aos fariseus, e se ele tivesse corrido para a cruz, tivesse corrido na direção de Jesus e se arrependido e pedido perdão, Deus teria perdoado Judas e ele não se mataria. Porque Deus, ele diz na palavra dele que o amor que ele tem por nós não se quebra enquanto estivermos aqui vivos. E a gente só vai perder a chance de experimentar o amor de Deus
o dia em que não estivermos mais aqui na terra e negamos a Jesus. Caso contrário, estaremos com Ele para sempre. Então, um dos exercícios que a gente sempre ensina você precisa pensar sobre o que você está pensando. Então, comece a prestar atenção naquilo que você pensa. Comece a pensar sobre aquilo que você está pensando. Por exemplo, enquanto eu estou falando aqui, em que você está pensando? Você deveria estar meditando e pensando só na palavra e não pensando no que você vai fazer amanhã, não pensando no que você fez ontem, não pensando no que você deixou de fazer hoje. Ou seja, você precisa ter domínio sobre o seu pensamento. Se agora é o momento da palavra, você precisa conseguir se concentrar e pensar sobre o que você está ouvindo e vivendo agora. A Bíblia diz, Marcos 4:24, considere atentamente o que vocês estão ouvindo. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. Ou seja, eu preciso aprender a separar aquilo que eu ouço. Eu preciso aprender a separar aquilo que eu vou ouvir e o que não vou ouvir. Aquilo que eu posso até ouvir, mas aquilo que eu vou dar atenção e aquilo que eu não vou dar atenção. Aquilo que eu vou guardar no meu coração e aquilo que eu não vou guardar no meu coração. Às vezes nós vamos pensar, mas não podemos falar. A Bíblia diz que Jacó, quando ele ouvia os sonhos de José e os irmãos criticavam, Jacó não defendia nenhum nem outro. A Bíblia diz que ele guardava dentro do seu coração aquelas coisas que estavam acontecendo. Ele estava desconfiado de alguma coisa, não tinha certeza, então ao invés de falar, e apesar de ter pensado, ele guardava o pensamento no coração dele. Então, considerem Marcos 4:24, considerem atentamente, com cuidado, o que vocês estão ouvindo, porque você precisa aprender a separar aquilo que é o inimigo que está falando, aquilo que é a sua consciência que está falando e aquilo que Deus está falando. Efésios capítulo 4, de 22 a 24, diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Então, talvez lá no passado, quando alguém te fazia o mal, você tinha o seu caderninho da maldade. Então, fulano te fez mal, você ia lá no seu caderninho da maldade, não esquecer de prejudicar fulano de tal. Então era assim que você agia, era assim que você pensava, você era vingativo. Mas a Bíblia está dizendo assim, nós precisamos ser renovados no modo de pensar. Então antes eu tinha o meu caderninho da maldade, agora eu tenho o meu caderninho da bondade. Então alguém me fez mal, você vai lá num caderno e escreve, não esquecer de orar por fulano de tal, para que Deus salve a vida dele e o transforme, e transforme as suas ações. Então, você joga fora uma forma de pensar e agora estabelece a forma de pensar que é semelhante à mente de Cristo. Então, a Bíblia está dizendo nesse texto de forma clara que existem duas ações que nós precisamos fazer. Nós precisamos jogar fora uma velha natureza, aquilo que era natural. Então era natural, alguém me xingar, eu xingava de volta, isso era natural. Agora alguém me xingar, eu abençoo, falo, Senhor, salva e tenha misericórdia. Como eu fiz, alguém vinha me assaltar, eu digo, Senhor, tenha misericórdia. Então, você precisa despir da velha natureza. E aí a Bíblia está falando, mas não é só tirar a velha natureza e ficar sem nada. Não, aí está dizendo assim também, vista-se da nova natureza. E o que é isso na prática? O verso 23 diz, renove a sua forma ou o seu modo de pensar. Então você só consegue jogar o homem velho, o antigo homem, o antigo seu eu fora, e colocar um novo homem agora, uma nova mulher que agora tem o pensamento de Cristo,
Você só consegue fazer isso renovando a sua forma de pensar. A Bíblia diz lá em Colossenses 3, 1, 2, diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Então Deus está ensinando aqui: pense nas coisas boas que Deus já te fez, todas as vezes que os pensamentos ruins tentarem te dominar. A Bíblia diz que Moisés, quando ele estava lá se sentindo meio perturbado, o que ele fazia? Ele pedia para alguém trazer os escritos dele e ele começava a ler aquilo que Deus já tinha feito. A Bíblia conta também a história de um rei, que não era nem de Deus, mas de um rei que ele não conseguia dormir, então ele pediu: conta para mim, alguém leia para mim as coisas boas, as coisas interessantes que aconteceram no reino. Então, você colocar a sua mente na palavra de Deus e se fixar nela para que você vença os maus pensamentos. E colocar a tua mente na palavra de Deus é pensar nas coisas do alto, é se encher da palavra de Deus. A Bíblia diz em 1 Coríntios 2, 15 a 16, diz assim: mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, ninguém tem capacidade mental de instruir a Deus. Mas se tivermos um pouco da mente do Senhor na nossa vida, os nossos pensamentos serão inteiramente transformados. Serão ressignificados. Passará a ter um novo propósito. A gente vai enxergar as coisas, as circunstâncias e até os tempos de luta, de guerra e difíceis de forma diferente. De novo, porque nós estamos vivendo uma batalha, uma guerra na nossa mente. É terrível viver de acordo com os nossos próprios pensamentos, porque eles nos destroem. Os pensamentos, eles são precursores das nossas ações. Então, se eu penso assim, eu vou fazer. Há quem diga até que, como disse no texto de Provérbios 4:23, assim como eu penso, assim eu vou ser. Atos 10:38, a Bíblia diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Então, como alguém oprime alguém? Muitas vezes não é na força e na violência, mas são com palavras. São com palavras. Então, o inimigo, como que o inimigo te oprime? Lançando palavras na sua mente. E aí a Bíblia diz que Jesus, ele foi ungido para quê? Ele recebeu autoridade para quê? A Bíblia diz assim, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. E como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo. Porque Deus estava com ele. É alguém que está preso e o inimigo diz assim: fique aí, não saia daí. E aí ele fica ali e não sai dali. E ele fica ali oprimido. Então a opressão, ela vem através de palavras espirituais. Por isso que a Bíblia diz para a gente em Efésios 6, de 11 a 16, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Aí citando apenas um item da armadura. Além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Então você usa o escudo e quando o inimigo taca uma flecha ou taca um dardo contra você, você coloca o escudo da sua fé na frente, então essa flecha bate no escudo e não entra. Então imagina o inimigo atirando o tempo todo pensamentos na tua mente, na tua cabeça, e você está usando o escudo da fé, tá falando, é como Jesus diz, faz isso, Jesus diz, mas a palavra diz. Aí o inimigo, mas faz isso, Jesus diz, mas a palavra diz. Aí o inimigo diz, faz isso, mas a palavra diz. Então, o tempo todo usando o escudo da fé.
As mentiras do inimigo sempre atacam a nossa identidade. Por isso que nós precisamos usar o escudo da fé de entender quem nós somos em Cristo Jesus. Às vezes, o que pensamos afeta o resultado daquilo que Deus deseja, daquilo que Deus está fazendo. Quando acreditamos em uma mentira, damos poder ao mentiroso, invalida a palavra de Deus. Então, se você acredita numa mentira do inimigo, você dá poder a Satanás. A fé, ela absorve e extingue a mentira. A mentira é para minar o nosso centro de autoestima e propósito. Então o inimigo, ele quer derrubar a sua autoestima, porque você sem autoestima, a sua fé vai embora. Você não acredita que Deus quer usá-lo naquilo que Deus pode fazer pela tua vida. 1 Samuel 16,14, como você vê o tamanho do estrago que uma mente não controlada por Deus pode fazer. 1 Samuel 16,14 diz assim: o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno vindo da parte do Senhor atormentava. Então a Bíblia diz que o espírito maligno atormentava Saul, e atormentava Saul contra Davi. O inimigo ficava colocando na mente de Saul que ele precisava destruir Davi. E para ajudar, ainda Satanás fez uma musiquinha para as mulheres cantarem. Então, as mulheres, o texto diz assim, 1 Samuel 18,7, enquanto dançavam, as mulheres cantavam, Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul é o rei, Davi é o soldado do rei. Então, quando as mulheres cantavam isso, aquilo entrava no coração de Saul. E o inimigo vinha, olha, ele está te menosprezando, olha, ele vai te derrubar, olha, ninguém liga mais para você. Então o inimigo enchia a mente de Saul, e Saul o tempo todo tentava matar. A Bíblia, então, eu posso afirmar que Saul, ele vivia, então, depois que o Espírito de Deus saiu dele, ele vivia oprimido. A única coisa que ele conseguia sentir é que o inimigo colocava na mente dele o quê? Raiva, ódio, vingança, amargura, medo. Então, os pensamentos de Saul foram se transformando em ódio, se transformando em desejo de morte, de matar, de assassinato. Saul, ele era perturbado na mente dele, e o inimigo atacava exatamente a autoestima dele com essa musiquinha, e isso gerava ainda mais ódio, e por causa disso Saul tentava matar Davi. Então o inimigo, ele vê que você já não está bem, ele vê que você já está perturbado, e ele fica colocando mais lenha na fogueira. Pensamentos baseados na fé, com o escudo da fé, eles são maiores e mais poderosos do que o que a gente imagina. A mente renovada, ela trabalha, quando a sua mente está renovada e fundamentada na palavra, ela trabalha em cooperação com a fé. Se passo, por exemplo, mais tempo com a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, isso me ajuda a pensar melhor. A Escritura, ela é a revelação da mente de Cristo. Então, quanto mais da palavra de Deus eu tiver, quanto mais da Bíblia eu ler e tiver dentro de mim, mais dos pensamentos da mente de Cristo eu tenho em mim. E quanto mais cheio da mente de Cristo, mais eu consigo pensar e raciocinar do jeito que Jesus raciocinaria. Romanos 3,4 diz assim: de maneira nenhuma seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então, se eu consigo me encher da palavra de Deus, eu estou me enchendo de Deus que é verdadeiro. Se eu escuto as outras pessoas, escuto o mundo, escuto Satanás, eu estou me enchendo do pai da mentira. Se passo mais tempo, por exemplo, recebendo informações da mídia comum do que da palavra de Deus, então minha depressão, ela é autoimposta. Se eu passo mais tempo ouvindo más notícias, eu mesmo estou lançando depressão sobre mim. E aí você precisa trabalhar para preservar a sua mente. Preservar a sua mente. Em resumo, renove a sua mente. Pense nas coisas que são do alto.
Mantenha a lei diária, a leitura diária da palavra de Deus. Use o escudo da fé para não permitir que o inimigo coloque pensamentos em sua mente. Eu vou repetir esse final. Renove a sua mente. Pense nas coisas que são do alto. Mantenha a leitura diária da palavra de Deus. E use o escudo da fé para não permitir que o inimigo coloque pensamentos em sua mente. Isso é andar com a mente de Cristo. E que a mente de Cristo abençoe a tua vida, hoje, sempre, a tua casa, o teu lar. Abençoe tudo que você fizer essa semana. Abençoe todos os teus pensamentos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.